Boa noite a todos. É uma alegria muito grande para a gente poder participar todos juntos mais uma vez, agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos e esse momento em que a gente vai buscar, dentro do nosso melhor, do amor, vibrar por todas as pessoas que realmente, nesse momento, precisam de paz, de equilíbrio, de luz. Que esse momento da nossa reunião possa irradiar para todos o carinho, o amor e a amizade, atingindo o objetivo que é a caridade. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje vou tentar falar um pouquinho sobre uma parábola que eu adoro, que foi um divisor de águas da minha vida, né? E vou começar com uma historinha. Essa historinha diz o seguinte, que um garoto perguntou para o pai, qual é o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai reparou que tinha um avião voando muito alto e perguntou para o filho, filho, qual é o tamanho do avião lá no céu? E o filho falou, é muito pequenininho, pai. Aí um belo dia o pai levou o filho até o aeroporto e foi bem perto da pista e chegou bem pertinho do avião e perguntou para o filho, e agora, filho, esse avião, como ele é? Nossa, pai, esse avião é muito grande. E aí o pai disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Então, essa pequena história, ela vem muito a calhar dentro da parábola, porque a parábola ela é uma história em que um pai tinha dois filhos. E num determinado momento, o filho mais novo, que era muito inquieto, que queria realmente sair para fazer as coisas e conhecer outros lugares, chegou para o seu pai e pediu autorização para ele. Como o pai o libertou, né, de ter que ficar junto ali, ele pediu que pudesse dar uma parte da herança dele para que ele pudesse sair e fazer as coisas que ele gostaria de fazer na sua vida. O pai liberou aquilo que era da parte dele, o filho se preparou e foi em busca de tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Ele fez tudo o que ele podia, gastou tudo o que tinha, se colocou em situações de grande dificuldade, porque ele participou de todo tipo de festas, de orgias, né? Se desgastando e não se protegendo, até que um belo dia ele acabou todo o dinheiro que ele tinha. Ele já estava bem desgastado, já tinha perdido bastante o equilíbrio, estava numa condição bem no fundo do poço. Já passava fome, e aí ele resolveu que ele teria que trabalhar para poder comer. E aí ele foi procurar emprego e conseguiu um emprego numa determinada fazenda que cuidava dos porcos, porque ele pensou, pelo menos eu vou poder comer a comida dos porcos, que eu não tinha nem como, ele não tinha o que fazer para poder comer. Nesse momento ele começou a reavaliar tudo aquilo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele queria, e lembrou do pai, lembrou da situação que ele tinha, de cuidado que o pai tinha com ele, toda a condição que o pai dava até aos funcionários de terem o alimento, de terem uma condição de proteção, e ele resolveu voltar. Então,
o processo começou a iniciar o retorno, e logo que ele chega próximo da fazenda do pai, o pai o vê e sai desesperado para abraçá-lo, abraça-o, beija e faz todas as cortesias para aquele filho que tinha voltado. Chama o empregado, pede para que ele o vista com a melhor túnica, o coloque as sandálias e o anel da família, e mandou matar um boi para poder fazer uma festa. O seu irmão mais velho, ao ficar sabendo, ficou muito incomodado com aquilo. E aí questionou até o pai, porque ele havia ficado ao lado do pai. E o filho saiu, gastou tudo o que tinha, e agora voltava e ele o recebia da melhor maneira possível, pois ele nunca tinha conseguido do pai nem sequer um simples carneiro para poder fazer uma festa com os amigos. Então, essa história, num determinado momento da minha vida, ela foi muito difícil, porque como acho que cada um de nós tem os problemas, né, com família, com relação, eu tinha um problema com meu irmão. E esse problema, ele acabou saindo para fazer a vida dele, a família dele, e deixou um espaço muito vazio no coração dos meus pais. E eu tomava as dores do meu pai em relação àquilo, e eu olhava para essa parábola e achava que ela tinha alguma coisa de errado. Porque não era possível alguém que sai, vai em busca do seu ideal ou daquilo que ele quer construir, esquece os outros e depois ele volta e ele é recebido, né, com todas as cortesias possíveis. Mas o tempo passou e eu pude entender que essa parábola não tinha absolutamente nada a ver com o meu irmão. Essa parábola, ela mostra para todos nós que é o momento em que cada um de nós teve de poder vir para a vida, fazer o seu caminho, fazer a sua história. Alguns, e a grande maioria, erra, né? A gente acaba tendo a busca de tudo aquilo que a gente queria fazer e a gente se perde no caminho, e num determinado momento a gente retoma o caminho de volta na busca do Pai. Então, eu vou fazer algumas colocações que eu acho que é muito importante para a gente poder entender, né? Esse entendimento que eu acabei tendo com a parábola é que a história não tem absolutamente nada a ver com cada um de nós, no sentido de ir atrás ou não ir atrás do seu ideal. A história quer dizer que cada um de nós vem para uma vida, vem trilhar um caminho que nós chamamos de reencarnação, né? Oportunidade de aprendizado, de criar as situações necessárias para a gente poder realizar os nossos sonhos, atingir e ajudar aqueles que estão à nossa volta, conseguir manter a nossa condição encarnado, mas não se esquecendo dos valores do espírito. Então, essa história, ela é tida por os dois irmãos, o egoísta e o irmão que era o pródigo, na verdade, aquele que esbanjou, aquele que gastou, aquele que se perdeu, né? E essa história mostra muito claro que esse que saiu para procurar a vida, ele só saiu para buscar os ideais dele. Ele tinha os seus valores e tinha a vontade de trilhar o caminho. Enquanto que o outro irmão, que se colocou na posição de ficar com o pai, ele acabou tendo uma condição de se colocar ao lado porque ele não quis enfrentar
porque ele acabou ficando ao lado porque as coisas estavam cômodas para ele. Ele acabou ficando ao lado do pai porque ele se posicionava de uma forma para se proteger, com medo de errar, com medo de tomar alguma situação, né? Não se expondo para servir, nem correr os riscos da vida. Então, ele se colocou numa posição bem egoísta, né? E quando o irmão volta, ele também se posiciona na mesma situação, reclamando que ele havia ficado, né? E que o irmão tinha gastado tudo o que tinha e agora o pai o recebia com o mesmo amor e carinho. Então, dentro dessa visão, a gente precisa sempre lembrar que isso é o que representa a nossa humanidade. Todos nós temos essas condições. E que o trabalho que de vir à vida, né, buscar a vida, nada mais é do que esse trabalho de burilar nossos valores, nossos sentimentos, os nossos desapegos, né? Porque esse que foi em busca da vida, ele foi em busca de fazer aquilo que ele queria, de não ter obrigações nenhuma com outras coisas que não fossem as coisas da vida material. Só que, no momento em que ele não tinha mais sustentação dentro das ilusões que o levou à vida, ele lembrou da segurança que ele tinha ao lado do pai. Do carinho, do amor, do respeito que ele tinha ao lado do pai. E isso o fez voltar. Essa é a imagem de todos nós, meus irmãos. É a imagem daquele que trilha o caminho da vida, se perde na vida, e num determinado momento a gente acorda para a realidade do que é o Criador, do que é Deus na nossa vida, do que são os valores espirituais. A gente só vai dar valor para esse momento se a gente realmente se perder ao longo da vida, para a gente poder valorizar aquilo que é importante para dar a nossa sustentação. Quando ele volta para casa, ele diz que ele não se considera mais como um filho porque ele pecou contra o pai. Mas o pai o recebe dando a ele a oportunidade de refazer o seu caminho. Já o filho que estava ao lado, ele demonstrou na sua atitude muito mais egoísmo e muito mais sentimentos nocivos do que aquele que foi tentar encontrar na vida aquilo que era importante para ele. Porque mesmo ele tendo ficado, né, ele não conseguiu se libertar dos verdadeiros valores que ele tinha dentro dele, que eram valores distorcidos. Ele se achava melhor do que o irmão, ele se considerava realmente muito mais importante dentro da relação com o pai, porque ele demonstrava algo que, na verdade, era só um parecer e não um ser de verdade. Ele era aquilo que era conveniente para ele, para poder mostrar para o pai que ele tinha uma condição de bondade de ter ficado. E assim a gente vê muitos irmãos nossos que muitas vezes, com medo de se colocar na vida, de correr os riscos que a vida nos traz, né, de se expor ajudando, de se expor emitindo a sua opinião, de se expor realmente correndo os riscos para que a gente possa encontrar o melhor de nós, ele ficou restrito à vida do pai, não porque ele amava o pai, não porque ele o tinha como ser mais importante, mas por comodidade. Então, essa figura realmente é importante que a gente tire dessa história para a gente poder entender o quanto isso está dentro de muitos de nós. Às vezes a gente não se expõe, às vezes a gente fica na situação cômoda da vida porque a gente tem medo, né, de fazer e errar, de fazer e não ser compreendido, de ir atrás dos nossos ideais
e não ser entendido por aquele que a gente está convivendo, de assumir uma posição na vida, né? E realmente isso trazer para nós complicação. Então, vejo que essa figura do filho mais velho é uma figura que muitos de nós vivencia dentro dessa jornada. Então, o que é importante de tudo é a gente entender uma das coisas que ela faz parte da nossa vida. Num determinado momento da parábola, ele fala voltar para o meu pai. E a volta se processa muito penosa, séculos e séculos, encarnações e processos espirituais expiatórios, provas, que é nada mais, nada menos do que o que a gente entende como todo esse resgate do caminho de retorno ao Pai, aos valores verdadeiros da vida, aos valores que nos aproximam de Deus, aos valores que nos fazem ficar mais próximos dele. E aí, como a historinha que eu iniciei, né, sobre o menino e o avião, mostra para nós que quanto mais a gente se esforçar em, mesmo trilhando os caminhos da vida, buscar os valores verdadeiros para a gente se aproximar de Deus, ela vai fazer com que ele seja muito maior em nossas vidas. Uma das coisas que também na palestra, na parábola, é importante, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por todos os justos que ali estão. Porque Deus age da mesma maneira com todos nós. Só que, quando aquela ovelha desgarrada retorna, que ela realmente reencontrou o caminho de volta, a alegria é muito grande. O prazer desse retorno traz muita alegria a quem consegue fazer o retorno e aquele que o recebe. A outra coisa que também é muito bacana, que o bom filho a casa torna, e a melhor roupa é a túnica nupcial, que é a luz do Espírito. Quando o pai recebe o filho, e ele sabe o que esse filho passou, ele sabe o que esse filho mudou, os seus valores, para poder fazer toda essa caminhada de volta. E a roupa que se fala na parábola é a luz da evolução do espírito. E quando se fala em colocar as sandálias naquele filho que chegou descalço, né, com roupas rasgadas, mas a sandália representa a proteção espiritual. E tudo isso para demonstrar que quando a gente consegue voltar de coração aberto, de valores novos, né, com a premissa de realmente tentar acertar daqui para frente, a gente é recebido com todas as glórias, com todas as vibrações de alegria e de prazer. Não quer dizer que a gente não tenha, quando a gente é recebido de volta, que se responsabilizar por essa saída, que foi um caminho que nos trouxe de volta, que teve erro, que teve muitas situações em que nós teremos que revivê-las no sentido de aprender, de superá-las e fazer corretamente a partir de então, né? Porque a lei de Deus, ela é igual para todos. Ela não poderia ser boa para o bom e má para o mal. Ela recebe o filho egoísta do mesmo jeito, tentando mostrar para ele que existe beleza no retorno daquele que se salvou. Ninguém se perde, porque não existe culpa irreparável. E o que é importante dentro dessa colocação
é que não existe nem o céu e nem o inferno, que são coisas que nos marcam muito, né, por situações criadas ao longo da história, mas existem situações de pensamentos errados, de situações erradas, que poderão ser resgatadas, porque o inferno é quando a gente descobre que nós erramos, que nós fizemos o mal e que isso nos vai ajudar a procurar o que é o certo. Esse é o grande inferno da vida, e não um lugar. E uma das coisas que, para a gente poder terminar, é que nós seremos avaliados não só pelo mal que não fizemos, mas também e principalmente pelo bem que nós deixamos de fazer. Porque o amor cobre multidão de pecados. Isso foi dito por Pedro e até hoje é muito importante que a gente lembre disso. Não importa o que nós erramos, que o único valor que a gente precisa adquirir nessa vida é o valor do amor, para que a gente possa resgatar e superar os nossos erros, para a gente poder conseguir caminhar. Muito obrigado. Espero que essa parábola, que para mim foi tão importante, me ajudou muito a descobrir, né, dentro da vivência minha, dentro da família, alguns valores que acabaram me trazendo conforto, entendimento e, com certeza, me ajudou muito na minha evolução. Agora, nesse momento em que os nossos corações estão abertos, nossa mente irradiando alegria, felicidade, tendo a certeza de que nós já somos abençoados e já fomos recebidos pelo nosso Pai diversas vezes. Esse Pai que está presente sempre, nunca nos abandonando. Esse Pai que está muito mais forte em nós à medida em que a gente se aproxima dele, que a gente tenta refazer os nossos caminhos, que a gente tenta nos abastecer de verdadeiros sentimentos. E o mais importante deles, o amor. O amor a nós mesmos e o amor a todos que estão à nossa volta. O amor ao Pai, na certeza de que nós seremos sempre ajudados à medida em que a gente se colocar para receber. Que nesse momento, o amor de Jesus, nosso irmão maior, transmitido por cada um de nós, possa se espalhar na noite de hoje para os corações que estão necessitando de paz, de equilíbrio, de saúde. Que assim seja. Obrigado.